Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este programa do canal Esportes 61. Estamos começando a partir de hoje o Super Quadra 61, um espaço para a gente falar de todos os esportes do Distrito Federal praticados nas quadras. Então, vôlei, handebol, basquete, queimada, futsal e vale quadra de areia também, vôlei de praia, beach tênis. Vamos falar de tudo aqui: futevôlei, tênis, badminton. Então esse é o espaço para você que gosta do esporte praticado na quadra. E nesse programa de abertura, no nosso primeiro episódio, eu tenho aqui a companhia do Flávio Thyssen, que é presidente do Brasília Vôlei. Vai contar um pouquinho aqui da história dele, claro, analisar a temporada do Brasília de 2023-2024 na Superliga B masculina e também na Superliga feminina. Flávio, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está aqui na estreia do Super Quadra 61. Ô Antônio, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo alguma informação, alguma novidade do nosso esporte tão querido. Então vamos lá, Flávio, vamos começar contando um pouquinho da sua história, né? Como é que o vôlei entrou na sua vida? Como é que ele faz parte do seu dia a dia? Assim, eu já nasci dentro do esporte, né? Especificamente dentro do vôlei. Né? Meu pai é do Rio, eu também sou do Rio. Meu pai veio para Brasília lá em 1970 para assumir o que hoje é a Secretaria de Esportes, né? E ele, antes de vir para cá, ele é técnico de voleibol no Rio, técnico do Botafogo, técnico na época romântica do voleibol, né? E eu, seguindo os passos dele, treinando na Faculdade de Educação Física, formei muito novo, com 19 anos, e era um atleta mediano e parei de treinar para ser técnico de equipe. Tá? Então, a primeira equipe que eu fui técnico, eu era mais novo que todos os atletas, certo? E assim, segui minha carreira sempre junto ao voleibol, cara. Como é que é essa experiência? Ser mais novo que os atletas já te impõe assim, uma questão de colocar o respeito, de mostrar capacidade técnica, né? Porque senão eles ficam te desafiando. É muito difícil, né? Na verdade, eu era auxiliar técnico da equipe, no meio do campeonato técnico, por algum motivo, foi afastado, e eu assumi a equipe de sopetão, né? E é ali que a gente aprende, na dificuldade, né? A sua palavra tem que ter o peso decisório que um técnico tem, né? Então, dentro de ser mais novo ou mais velho, do atleta receber mais que você, ou ser mais famoso, você, na função de técnico, tem que comandar dentro do que a sua cabeça e seu conhecimento diz que é o correto fazer, né? Então, é um desafio, sim. E como é que foi a sua carreira como técnico? Conta pra gente. Então, dali eu trabalhei muito com categoria adulta, sempre, trabalhei pouco na categoria de base, né? Disputei algumas superligas como técnico, fui técnico brasileira universitária em 9 mundiais universitários, em 3 sul-americanos, trabalhei uma temporada fora do Brasil, na Arábia Saudita, como treinador da principal equipe, né, da Al Hilal, né, onde o Neymar joga hoje. É. Retornei para Brasília, joguei mais uma Superliga e depois assumi o Brasília Vôlei e saí da quadra. Tá? Mas são aí não sei nem quantos anos do lado do voleibol. Como é que essa experiência como técnico te ajuda hoje como gestor da equipe? Paralelo a técnico de voleibol, eu sempre fui administrador esportivo, né? Eu sou diretor de esporte da Faculdade de UPS há muito tempo, fui da Faculdade UNEB, tive várias funções de gestão dentro da minha carreira. E ter sido técnico me ajuda muito a entender o que o técnico precisa para trabalhar bem, o que o atleta precisa, então as necessidades e a liberdade que eles têm que ter de trabalhar, certo? Então ajuda muito você ter a parte de quadra, certo? Para entender a sua equipe, conseguir dar o melhor, tentar dar o melhor para ela dentro da possibilidade que a gente tem. Bom, muito legal. E aí o Brasília Vôlei entra, né, na sua vida. O Brasília Vôlei começou lá, né, com o Instituto Amigos do Vôlei, Isso. criado pela Leila e pela Ricarda. E aí como é que você chegou no Brasília Vôlei? Como é que foi assumir essa gestão também? Exatamente, né? Eu cheguei a trabalhar no Amigos do Vôlei, né? Junto com a Ricardo e a Leila. O Brasília Vôlei foi criado, idealizado, né? E projetado por elas, que tem um valor imenso com relação a isso, né? Porque trouxe para Brasília uma oportunidade de ter uma equipe profissional que a cidade merecia, né? E depois de 2019, com o advento da Leila para o Senado, uma missão muito maior, certo? Elas buscaram alguém para tomar conta do clube daí em diante, e eu assumi o clube em 2019, junto com a equipe de gestão, e aí então estamos trabalhando da forma que a gente acha que é o melhor para o voleibol, para formar um clube realmente de voleibol, né? Não só uma equipe profissional, mas um clube de voleibol. Você falou dessa questão, e eu acho muito importante, Flávio, da gente ter um clube de elite aqui, né? Um clube de vôlei de elite, até porque o vôlei, ele tá também no DNA de Brasília. Brasília Claro, já claro. exportou
diversos talentos aí, né? Então, como você vê a relação da cidade com o esporte? Ó, Brasília é uma cidade esportiva por natureza, né? As instalações esportivas aqui são, para nível de Brasil, maravilhosas. A facilidade de deslocamento ainda é muito boa, né? Tem muito trânsito, mas perto de outras grandes cidades é muito boa. Então, Brasília é uma cidade nascida para o esporte, certo? E o brasileiro gosta muito de esporte, né? O voleibol sempre foi um esporte muito agrado da população, certo? A gente consegue levar bons pulos para o ginásio, consegue ter bastante seguidores dos nossos eventos, mas para isso tudo funcionar, precisa ter uma equipe de ponta, uma equipe que represente a modalidade, uma equipe profissional, que dispute as principais competições do país, que traga orgulho para o brasiliense, e é isso que a gente tenta dar sequência. E você falou da torcida, né? Que tem comparecido. Eu jogo sempre lá no ginásio do SESI, em Taguatinga, que é parceiro de vocês. E o público lá realmente comparece, né? Vocês têm esse sentimento ali no SESI de realmente estar dentro de casa, de jogar apoiado. A gente pode falar de jogos aqui, é claro que os jogos grandes acabam atraindo mais. Jogo contra o Minas, contra o Praia, por exemplo, foram lotados e com o público empurrando bastante. O que a gente percebeu nessa temporada, né, nas últimas temporadas, é que está aumentando não só a presença do público, mas a participação, o envolvimento do público com a equipe, né? Então, lá atrás, quando a gente assumiu, claro que os jogos com Praia, com Minas, com Flamengo sempre lotam, mas o sentimento era de torcida ou de admiração pelos atletas de fora que vinham, os atletas de seleção, os atletas de nome. Hoje, nem com o Flamengo, a gente tem uma torcida menor do que o adversário. Quer dizer, com o Flamengo, com o Praia, com o ginásio, era aí 80% Brasília Vôlei, sem nenhuma dúvida. Entendeu? Então, assim, a participação surpreendeu também jogos sem tanta tradição, como o jogo com o Pinheiros, que foi ali perto das férias, em dezembro, um dia de semana. Quer dizer, tem uns horários que não são os mais acessíveis, né, para chegar em Taguatinga, e nós fomos pedindo com um público muito grande, quase lotando o ginásio. A Superliga B masculina agora, nas quartas de final, na semifinal, ginásio também lotado. Quer dizer, então a gente percebe isso. Hoje a gente tem uma torcida organizada do Brasília Vôlei, o Lobos de Brasília, certo? Que vai em todos os jogos, vai em todos os eventos, produz instrumento sonoro, produz panfleto de divulgação, faz a rede social delas. Então, assim, a gente percebe um aumento muito grande da inserção e da participação dos torcedores de Brasília com a nossa equipe, nosso clube de uma forma geral. Bacana. E aí o pessoal que participa, o pessoal que está lá acompanhando os jogos, muitas vezes surge esse interesse de, por exemplo, adquirir um material do clube. Vocês têm trabalhado isso também, né? De ter uma camisa sempre disponível para vender. Como é que o pessoal procura até quem quiser? A gente tem a venda de uniformes nossos, né? Ainda não está como a gente gostaria, em termos de praticidade. Nos jogos, a procura é muito grande de venda de uniforme, camisa de jogo, camisa de treino, camisa de passeio, agasalho, mochila, né? Toalha, a gente vende muita coisa hoje. Mas quem procura fora da temporada, sempre ter os jogos, é no site nosso mesmo, no Brasília Vôlei, né? No time Brasília Vôlei, e ele consegue, ou pela própria rede social, ele solicita, a gente encaminha. Bacana, legal. Então, o pessoal que quiser aí a sua camisa do Brasília Vôlei, já aproveita. É uma forma de ajudar, né? Também de apoiar o time aí, comprando a sua camisa. E é importante, a gente já vai falar de investimento já. E assim, desculpa cortar, Antônio. A venda do uniforme a gente não vê nem como receita, porque o que a gente tem de lucro é muito pouco. Porque é um material caro, é o mesmo material que os atletas usam, é o que a gente vende. A gente não vende um material abaixo, né? Então a margem de lucro é muito pequena, que se fosse aumentar muito, ficaria um preço de repente inacessível. Então a gente entende que é muito mais importante estar divulgando na cidade, ter gente. Hoje eu vou num parque correr, quando eu consigo correr, o peso me deixa muito, e ver pessoas correndo, pessoas jogando vôlei de praia com camisa do Brasília Vôlei. Então não é tão incomum assim de encontrar na rua pessoas com uniforme nosso. Então isso é o nosso maior ganho vendo uniforme, não é nem a parte financeira em si, entendeu? É a quantidade de pessoas divulgando a nossa marca, divulgando nossos patrocinadores de uma forma bem natural, bem espontânea. Um outro ponto que você tocou também, e aí é importante para a presença da torcida em quadra, são os horários, né? Sim. E aí, às vezes, eu já ouvi até pessoas, poxa, mas colocam uns horários, às vezes, difíceis para a gente chegar, tá saindo do trabalho, mas isso não depende do clube. Exatamente. A gente tem que entender que o esporte é um negócio, né? O entretenimento, de uma forma geral, é um negócio que tem que obedecer algumas regras. Então, a gente tem jogos transmitidos pela televisão, hoje a grade horária da televisão define o horário do jogo. Eles passam, às vezes, 3 jogos no mesmo dia. Se todos forem jogar às 20 horas, que é o melhor horário, vamos dizer assim,
via de regra, não tem como transmitir 3 jogos ao mesmo tempo. Então, às vezes, joga 6 da tarde, às vezes joga 21. Nós fizemos jogo domingo, 21h30. Entendeu? Então, assim, tem a televisão. E mesmo quando o seu jogo não é transmitido na TV a cabo, ele é via stream. Então, não pode bater do mesmo jeito com o outro jogo. Então, isso é que define muito o horário, né? Assim, raramente a escolha do clube. Aham. Vocês acabam ficando presos, né, Com dentro certeza. dessa escolha, mas aí, bom o pessoal continuar acompanhando aí, tem uns horários difíceis, mas vale a pena sempre Vale a a pena. torcida. Agora, Flávio, vamos falar um pouquinho então dessa temporada, porque nós tivemos aí na Superliga B masculina o time chegando muito perto do acesso, né? Uhum. Foi para a semifinal, disputando aí contra o Goiás, que fez uma primeira fase Perfeito. excelente, acho que foi uma derrota só, se não me engano, né? Foi uma derrota só. Chegou na semifinal. O que que você viu desse time na Superliga B masculina? Eu fiz até tive uma oportunidade de fazer uma entrevista com o Marcelo, né, o treinador, no início ele falou, é uma Superliga B muito difícil. Tem pelo menos aí uns 8 times com chance brigando para chegar a esse acesso. É, refletiu exatamente isso? Vocês estavam com esse pensamento? Dava para chegar? Como é que você analisou esse? Sim, a Superliga B, ela hoje é uma realidade, né? A Superliga B de alguns anos atrás, o acesso era mais tranquilo quando o time tivesse um mínimo de investimento. Hoje são 12 equipes, né? Antigamente eram 8. Das 12 equipes, realmente, como o Marcelo falou, 8 equipes com estrutura e investimento para chegar. Foi muito equilibrado, o nosso time alternou um bocado dentro da competição. Talvez tivesse classificado melhor na primeira fase, teria um cruzamento mais acessível. A gente entende que das 8 tinham 5 equipes muito acima, e foram as 4 que chegaram, e o Juiz de Fora que a gente ganhou em 3 jogos na quarta de final. Quer dizer, então, assim, foi uma Superliga muito equilibrada, é uma realidade hoje, certo? Nossa equipe está bem estruturada, foi uma equipe muito boa, muito competitiva, mas realmente tinham 5 equipes, qualquer uma podia pegar essa classificação, entendeu? Então é uma realidade a Superliga B hoje. É um produto, ginásios lotados, não sei se você chegou a ver alguma na Sport TV, o jogo contra o Goiás, lá de Sim. 2.500 pessoas, torcedor de futebol, pulando o tempo inteiro, parecia a bomboneira, quer dizer, isso é uma realidade. Onde a gente foi no Brasil, raramente a gente tinha ginásio lotado na Superliga B. Então é uma realidade hoje bem bacana. O ginásio no jogo contra o Goiás, realmente, esse último, né, tava Esse último. lotado mesmo, foi impressionante, inclusive, a imagem. Mas falando um pouquinho da campanha, você falou que o time oscilou um pouco, mas é um Isso. time que já veio se preparando há bastante tempo. Vocês, inclusive, fizeram uma pré-temporada muito Sim, sim, boa, sim, sim. com confrontos, inclusive, contra o Goiás e o Neurologia, que foram os 2 times que conseguiram acesso. Exatamente. Todos os nossos jogos preparatórios foram ou contra o Goiás ou contra a Neurologia, seja em Brasília ou seja em Goiânia. Né? A gente preparou há bastante tempo, realmente, né? Junto com o Goiás e com a Neurologia, são equipes que mais se prepararam com antecedência, certo? Só que, assim, como eu falei, né? É uma Superliga bem difícil, né? Equipes equilibradas, com estados diferentes, né? Então, assim, nós perdemos 1 ou 2 jogos na fase classificatória que não eram normais a gente perder, né? Então isso atrapalhou um pouquinho a nossa classificação, de repente, nem tanto para semifinal. Qualquer que fosse semifinal ia ser muito difícil, mas nós tivemos um desgaste muito grande nas quartas de final, entendeu? E isso pesou um pouquinho para a semifinal, né? Que o atleta vem mais desgastado, vem com mais chance de lesão, entendeu? Já se desgasta emocionalmente para ganhar fora de casa, perder em casa, ganhar o terceiro jogo em casa de novo 2 dias depois. Então foi um desgaste grande a quarta de final, que acaba que interferiu um pouquinho na semifinal. E foram 3 jogos a mais, né? 3 jogos duros, A mais. difíceis, contra o Juiz de Fora, 3 jogos a mais do que o Goiás, que teve um tempo de preparação, que Exatamente. ficou desde o final da primeira fase até a semifinal. Por 15 dias praticamente treinando e jogando contra o Neurologia, treinando amistoso Neurologia. Quer dizer, então não perdeu o ritmo de jogo e puderam, mais do que treinar, preservar os atletas, recuperar o Isso que eu ia atleta. Não, falar. não tem como chegar no final do campeonato atleta sem dor. Não tem como. Então, se tem um tempo de folga desse, se você consegue jogar, certo? Você consegue recuperar também os atletas nesse intervalo, entendeu? Então sim, foi muito importante, com certeza. Qual que foi o desafio para vocês na montagem desse elenco para a Superliga B? Porque foi o time que veio do rebaixamento, né? O time Isso. foi o primeiro ano voltando para a Uhum. Superliga B. Qual foi a ideia de vocês? Como que vocês pensaram na montagem para chegar disputando até o fim? A gente mesclou um time mais experiente, com vários atletas que jogam Superliga, jogaram e jogam Superliga A, com atletas que estavam no exterior, junto com atletas novos,
com bom potencial, mas que não tinha uma rodagem muito grande, né? Então, essa foi a estrutura que a gente montou para a Superliga B. Nós não temos dificuldade. Hoje em dia, a Superliga B nós já não tem mais tanta dificuldade de contratar atleta, né? No passado, o atleta não queria jogar a Superliga B porque aparece menos, hoje ele aparece bastante. Os clubes têm estrutura, tem jogo de televisão, quer dizer, então, claro que a Superliga A sempre vai ser prioridade, mas não é mais tão difícil, junto com a credibilidade, modéstia à parte, que o Zé Vôlei tem no mercado, por estar sempre em dia com suas contas, por ser uma estrutura boa, por ser um tratamento bacana para o atleta. Então, a gente tem bastante credibilidade no mercado. Junto à Superliga B, que é um produto muito bom hoje, a gente não teve tanta dificuldade assim na montagem do plantel, não. Mas nem nós, nem as outras equipes fortes também. É, isso aí. Mas você, pensando já para frente com relação à equipe masculina do Brasília Vôlei, é, já começa o planejamento para a próxima Superliga B. A gente sabe que a Superliga B ela demora um pouquinho mais para começar, né? Sim. E tem o desafio também, às vezes, até para você trazer um jogador, ele espera ver a movimentação da Superliga A, né? Sim. Na verdade, a Superliga B não acabou ainda, né? A gente tem o terceiro e Tem o quarto terceiro para e quarto jogar. contra o Red Cuca. E é um jogo importante, porque não que a gente torça contra alguém, mas, na verdade, as equipes têm que confirmar que participam da Superliga no ano que vem. As classificadas, não só as duas, como as que jogaram no passado. E, assim, não é muito fácil você sair da B para A, em termos não só orçamentário, como estrutural. Sabe? A questão do ginásio tem que ser um ginásio com postura melhor, a questão do atendimento médico dos atletas, a questão de todo o investimento em si, em estrutura, em atleta, é um salto muito grande. Então, você conquistando o terceiro lugar, você fica mais próximo de uma possível desistência que às vezes tem acontecido, não é sempre que acontece, mas às vezes tem acontecido na Superliga A. Uma equipe que desista vem o terceiro Superliga B. Se eu desistir, vem o quarto Superliga B. E é engraçado, você falou, essa diferença é tão grande que a gente vê times ali que acabam ficando na última posição da Superliga A, que mostra que elas não estavam preparadas Não realmente estavam para estar ali, preparados. né? É uma preocupação que a gente tem também, entendeu, Antônio? A gente subir e não tivermos estrutura para fazer uma frente, um papel minimamente bonito, é bem complicado, né? Quer dizer, é complicado para o público, complicado para a cidade. Então, assim, a gente quer subir. Vamos esperar até essa vaga se surgir. Mas a gente quer subir realmente com uma estrutura melhor para subir e conseguir se manter. Tá? Como o feminino está conseguindo se manter e fazer bons jogos. Então buscar agora essa disputa, né, contra o Red Cuca no terceiro lugar. Isso. E vamos ver se, quem sabe, uma desistência aí, o time já volta para essa Superliga A. Mas na Superliga A, quem está é o time feminino, né? As meninas aí, mais uma grande temporada. Aliás, foi uma temporada, essa sim, né? De muitos altos e baixos. Eu acho que um começo muito difícil, de um time muito jovem, que pontuou pouco no primeiro turno, Muito mas no segundo turno foi capaz de jogos incríveis. Uma vitória contra o Minas, pressionou Flamengo, pressionou 2-0 no Praia. Praia, 2-0 no Praia. Aquela virada doeu, né? Pois é, era assim, Antônio, eu esqueci de falar, a Superliga B teve um quadro parecido com o da A esse ano. Na última rodada da fase classificatória, vários times, inclusive o nosso, podiam ficar de terceiro, como nós ficamos, ou de terceiro, como nós ficamos, ou fora dos 6. Nós tínhamos os times brigando por essa de terceiro ao sétimo definido. Na Superliga B. Na Superliga A foi quase a mesma coisa. Há 2 rodadas do final, a gente podia tanto classificar entre os 8 como rebaixar. Quer dizer, no último jogo a gente também não estava garantido ainda. A gente dependia do resultado de outros jogos do nosso com o Flamengo. Então, foi muito equilibrada a Superliga A, assim como a B. E como você falou, é um time novo, alguns atletas já no segundo ano com a gente, já mais maduras, mas tivemos algumas lesões no primeiro turno, né, que é uma coisa, não é que seja normal, mas é uma coisa que acontece no esporte, são lesões por acidentes em quadro, não lesões por repetição, ou por algum problema de treino, né, ou de preparação física, lesões pontuais, que atrapalharam o crescimento da equipe, certo? E no segundo turno, a gente acabou em quinto lugar o segundo turno. Você vê só a posição do segundo turno, a gente acabou em quinto lugar, cara. Quinto lugar, quer dizer, muito diferente. Né? Claro que o segundo turno a gente tinha mais jogo em casa, sabe? Por questão de tabela, tinha muito mais jogo em casa. A gente conseguiu realmente a torcida e o fator casa prevalecer bastante. Entendeu? Mas foi uma temporada bem desgastante, viu, cara? Não foi muito calmo o coração, não, cara. E aí tem uma outra dificuldade, né, Flávio? Que esse time foi montado pelo Duda, né? Ele estava no comando técnico do time, já veio da temporada anterior, e aí um pouquinho antes da Superliga começar, ele acabou saindo e veio o Ângelo. Então isso também atrapalhou um pouquinho esse começo para as atletas pegarem o jeito do novo treinador. Com certeza, né? Como você falou, Antônio, a equipe foi montada pelo Duda, o Duda tem todo o nosso respeito,
né? Foi um excelente treinador com a gente, uma pessoa fantástica. Por questão pessoal, está perto da família, tem 2 filhos pequenos, teve a oportunidade de ficar no Pinheiros do lado da casa dele e optou em ficar no Pinheiros. E quando você muda a cabeça do grupo, o técnico muda a forma de trabalho, muda a forma de ver o voleibol, a forma de estruturar o treinamento, a forma de conduzir a própria comissão técnica. Então, foi uma adaptação realmente que tem que passar por um tempo para conseguir se ajustar, cara. E aí, como é que foi essa chegada do Ângelo? A gente vê até, virou uma passagenzinha dele no Sport TV, que ele se jogando na quadra para defender, e a gente vê que ele realmente, em todos os jogos, ele é muito participativo ali com o time também, né? Como é que foi? Casou bem ali com o time? Cada técnico tem sua forma de atuar, né? Tem o É, seu perfil, né? O Anjo tem esse perfil vibrante perto da quadra, de participar do jogo, de ir para o chão, de correr atrás da bola, que é muito bacana em certo aspecto, mas o técnico também que é mais recluso, mas que concentra mais, que pensa mais no jogo, também tem o seu valor. Entendeu? Então, assim, são características diferentes, né? Quer dizer, o Duda para o Anjo são características bem diferentes. se a O gente Duda pensar em seleção, Zé Roberto e Bernardinho bem diferentes. bem diferentes, um totalmente diferente do outro. O Zé Roberto muito mais introspectivo, muito mais calado, certo? Observa muito mais o jogo, quer dizer, não que o outro não observe, né? Cada um observa da sua maneira, né? Cada um tem não tem como mudar o jeito próprio de cada um ser, né? O clube e a equipe tem que se adaptar, não tem como. Bom, e tem um desafio aí pela frente, mais um ano de Superliga A, Isso, com isso. agora com o time feminino. Já está pensando nesse planejamento? O Ângelo fica, as atletas já têm atletas renovadas, o que vocês já estão É, imaginando para a próxima temporada? o voleibol tá uma coisa tão louca, mano, que no meio da temporada, cara, já tem atleta contratada para outros clubes, né? Então é uma coisa que a gente não concorda, mas acontece e não tem como evitar. Então chega em final, em semifinal, você está jogando contra o seu próximo clube. Aham. Aconteceu com a gente, com o atleta já que eu estava para outro clube, jogando um jogo importante contra o futuro clube. Claro que elas foram todos profissionais e se empenharam ao máximo, mas não é mais salutar para o esporte, né? Como a gente ficou com a posição indefinida, Superliga A ou B até o final, dificultou a gente começar a negociação com o atleta, porque eu não posso oferecer para um atleta, independente do salário, para ela participar da Superliga A e daqui a 2 semanas eu entrego uma Superliga B para ela participar. Eu não vou estar sendo correto com ela. Claro. Então nós esperamos. Já renovamos com alguns atletas, perdemos alguns atletas, tá? Porque era assim, impossível de se manter. A gente tem que entender que o Brasília Vôlei, infelizmente ou felizmente, né, com a ossada orçamentária que ela tem hoje, que atende muito bem ao objetivo de participar com dignidade da competição, ela não consegue segurar atleta e se desponta por mais de 2 anos. É o caso da Amanda, da Lana, da Ju Carrijo, certo? Que deram um salto muito grande na carreira delas, certo? Foram buscadas pelos grandes clubes do Brasil. Então, estou indo para Minas, para praia, entendeu? Não tem, né, para praia, então não tem como a gente segurar, certo? Mas a gente vai trazer, estamos tendo novos atletas, tá? Estamos negociando com novos, algumas renovaram, tá? Novos atletas, formaram um time bom, um time competitivo, certo? Ainda um time jovem, como é o perfil nosso, entendeu? Com algumas atletas experientes, mas um time jovem, para fazer um papel bom e continuar definindo bem a cidade, cara. Bacana. O Ângelo está definido? Não Não, definimos ainda, não estamos definiram ainda. definindo Estão ainda. conversando. Estamos conversando. Bacana. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Já trouxe aí 3 jogadoras que saíram, infelizmente, aí, três Sim, grandes infelizmente. jogadoras. Mas falar um pouquinho de um processo de renovação que pode vir para o time também, que são categorias de base. O Brasília trabalha muito isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de vocês com as categorias de base, com o Master, né? O Claro. Brasília ele abrange o vôlei em todas as categorias. Como eu falei no início, Antônio, a gente tem o objetivo, né, e o ideal de ser um clube de voleibol, não um time profissional somente. Mas não tem um clube físico, não tem clube físico, você vai no Clube Brasília Vôlei, mas ele atender vários ou quase todos os segmentos, né, as vertentes do voleibol. Tá? Então, além do time profissional dos dois, que é o que espelha todo mundo, é o que puxa a imagem do clube, nós temos as categorias de base. Eu estava conversando hoje com um empresário de atleta, inclusive, que mora fora do Brasil, ele falou, não entendo como que no Brasil não é obrigatório todo time de Superliga ter categoria de base. E vários clubes, não vou citar aqui, né, porque não seria ético, de grandes orçamentos, estou falando de orçamentos gigantes, não tem categoria de base, que é mais barato para eles contratarem atleta, certo? Então não fazem categoria de base. E Aham. eu acho que deve ser obrigatório. Tá? Como a confederação já tentou colocar isso e
até um certo momento não conseguiu ainda. Então, eu falo, na Rússia, categoria de base obrigatória. O Brasil é muito grande, a Rússia é gigante. Sabe? Na Itália, categoria de base obrigatória. Quer dizer, eu acho que todo clube tinha que ter. Tinha que ter, né? Então, a gente tem categoria de base com muita dificuldade, a gente luta bastante, que não tem um patrocínio direto para a categoria de base. É difícil o investidor quer aparecer na televisão, quer aparecer com o público cheio. Então, ele investiu na categoria de base, embora o valor seja muito menor, não quer investir. Então, a gente consegue os apoios públicos, certo? Categoria de base, a gente consegue uma parte do orçamento nosso destinar para a base, mas a gente mantém a base sub-19, sub-16, masculino e feminino, tá? Participando dos CBIs, da Taça Paraná, grande campeonato, formando atleta e algumas vezes perdendo atleta. E assim como profissional, quando o atleta se destaca, infelizmente ou felizmente para o atleta, o clube grande vem e leva o atleta, né? Porque Você não consegue nem aproveitar, né? é o poder financeiro que o clube tem, né? Poder de projeção que o clube maior tem. Temos categoria Master, que é fantástico, entendeu? Assim, eu ontem escutei o nosso secretário, Rodrigo Delmasso, nosso apoiador e atleta nosso Master, nosso grande parceiro e amigo, ele dando uma entrevista sobre a Superliga Master em Brasília, que esse ano ele está coordenando, e a conclusão é que não a Superliga Master não quem já parou de jogar, é a categoria ainda no vôlei, que ainda estão no vôlei, quer dizer, então assim, cara, são as pessoas que foram atletas ou não foram atletas, aprenderam mais tarde, não chegaram a ser atletas, que se encontram num grande congressamento para praticar um esporte saudável, competir com respeito, com saúde, entendeu? E assim, a gente acha fantástico, tem um master masculino e feminino, né? Que assim, sabe? Agrada muito o nosso clube. Fora isso, nós temos as escolas de vôlei espalhadas em Brasília, essas são pagas, né? São pagas, ajudam na manutenção do clube. Nós temos aí 18 polos em várias cidades satélites, alguns lugares que não penso são 18 escolas gigantes, 18 polos. Talvez uma escola com uma turminha, 2 turminhas, certo? Que a gente consegue também estar difundindo o voleibol. E uma outra ação que, assim, que agrada muito a gente, certo? É o projeto social. Nós temos um projeto social na Ceilândia, eu achava que era Sol Nascente, aí depois eu vi que a Ceilândia vai por trás do Sol Nascente um pedaço, uma área de bastante vulnerabilidade social. A gente tem lá com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, apoio da SEB, a gente mantém 80 crianças. Legal. Fazendo aula de voleibol 2 vezes por semana, com lanche, com uniforme, com assistente social, certo? Com todo professor especializado, bola boa, com todo amparado, com todo... Tirando da rua, né, Flávio? E a novidade maior é que a SEB não só renovou com a gente, como duplicou o orçamento que a gente vai começar agora em 2024, a gente vai aprovado o projeto de lei de incentivo, já está captado, 2 polos, a manutenção daquele e um polo que a gente quer trazer para o lado norte aqui, né? Lado norte, não Lago Norte, não. Tipo Fercal, Planaltina, alguma Sobradinho 12, alguma região também que seja necessário. A gente faz uma parceria com a escola pública, faz um núcleo dentro de uma escola, o aluno tem que estudar, certo? Tem que estudar para estar participando. Então, assim, isso é uma coisa assim que não tem nenhum tipo de lucro financeiro para a gente, certo? Mas que, assim, é um prazer maravilhoso estar fazendo, né? É difícil mensurar. Legal, isso é fundamental, importante demais. É uma dos principais fatores aí do esporte, né? Das ferramentas do esporte tem essa capacidade. No prédio, desculpa, te cortei. Não, pode ir. No prédio social da Ceilândia, quando começou, a gente se preocupou com uniforme, com lanche, com tudo, com bola. E nos primeiros dias de aula, cara, a gente percebeu que muitos, mas muitos mesmo não tinham tênis, cara. Ou então eles iam para a aula uns dias descalço, outros de tênis. Aí o paciente sabe, por que você vem descalço? Não, o dia que meu pai não está trabalhando, eu venho com o tênis dele. Nossa. A gente fez uma campanha no nosso público, nossa escola, cadeira de base, profissional, master, uma mãe especial de um atleta de base encampou a campanha de uma forma brilhante. Arrecadamos coisa de 180 pares de tênis, então demos mais que um par para cada menino tá jogando. Então, assim, é o bem levando o bem, sabe? É muito prazeroso isso. É gratificante, né? Agora, para a gente fechar, você falou de patrocínio para as categorias de base, que é muito difícil, isso realmente é complicado, mas também não é fácil no adulto, né? Não é fácil para o time da elite. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que vive o Brasília Vôlei, quem são os parceiros, do que vocês precisam, que é também um diferencial para estar buscando melhores resultados, né?
claro, com certeza. É, a gente tem essa cidade em Brasília, mas é uma cidade política e pública, né? Então não tem muitas indústrias aqui, então é muito difícil não ter envolvimento do governo você conseguir manter um esporte de alto rendimento. Então a gente tem o BRB, né, como um grande patrocinador, tá? Que na minha opinião, isso não é demagogia nenhuma, o BRB viabiliza o esporte brasiliense de quadra principalmente há muitos anos já, saca? E ainda bem que tem o BRB, senão teriam muitas equipes aqui acéfalas. É, na sequência, sem menos importância, nós temos um poder público, né? A Secretaria de Esporte e Lazer, através do deputado Júlio César, do secretário Renato Junqueira, e como eu já falei, do deputado também, secretário Rodrigo Delmasso, que conseguem verbas junto ao GDF, e a Secretaria de Esporte executa essa verba para a gente, entendeu? Então a gente consegue ter uma estrutura muito boa através não só de emenda parlamentar, como verbas destinadas para a equipe de voleibol, tá? Para a Brasília, no contexto nacional. Então, assim, é uma coisa assim que a gente não pode deixar de citar, porque Brasília, sem o recurso público, sem envolvimento do Estado, a gente não consegue fazer. Nessa mesma esteira, a gente tem para esse ano também a novidade das emendas, de uma emenda da senadora Damares, certo? Que vai nos permitir tocar o Master, a base e o vôlei sentado, que eu não falei, que é um apoio que a gente tem para o vôlei paralímpico. A equipe não é do Brasília Vôlei, é um parceiro, a gente é parceiro do CETEF, certo? Sim. A equipe representa Brasília nas competições nacionais de vôlei sentado, que é outro segmento que precisa muito de ajuda, tão importante, precisa tanto de ajuda, né? Nós vamos estar fazendo através dessas emendas da senadora Damares. Seguindo no rol dos patrocinadores, a gente tem a Seguros Unimed, sabe, que é via lei de incentivo também, no nosso segundo ano, tá? Aporta um valor de imposto de renda, né, na lei de incentivo ao esporte, e ajuda a gente a seguir no nosso caminho. E temos alguns apoios menores, mas importantes, né, como a UPS, da Bolsa de Estudo, como a POT, que é de ortopedia, traumatologia esportiva, que dá todo acompanhamento médico para os nossos atletas, como o SESI, que é um grande parceiro, sabe, que não tem um investimento financeiro na equipe, né, porque o SESI não pode ser patrocinador pela natureza dele, mas a estrutura que eles nos dá, quer dizer, poucos lugares no Brasil tem a estrutura que a gente tem. De ter o ginásio, a academia, a fisioterapia, a administração, a quadra de areia, piscina no mesmo local, é um ginásio daquela estrutura. Você não tem uma reclamação de nenhum clube que venha jogar em Brasília com a gente com relação à estrutura que o SESI dá. Então, assim, é um grande parceiro também, se ele não seria possível. É isso aí, cara. Estamos em busca de novos patrocinadores. A gente precisa de investimento mais de verba de marketing direto, importante para a gente, certo? Para a gente conseguir melhorar cada vez mais o nível da equipe. E a gente sabe, né? Não temos tantas indústrias, como você falou, mas temos muitos empresários aí. Com certeza, muita gente que pode apoiar o nosso esporte, que pode chegar aí e ajudar o Brasília Vôlei a ter uma equipe cada vez mais forte para competir de igual para igual com os outros times aí, que gastam muito dinheiro aí, e aí fica difícil de... Os orçamentos estão muito altos no voleibol. Não dá nem para manter as suas atletas, fica difícil, né? Fica difícil. Os orçamentos realmente estão muito altos, né? E assim, se estão investindo tanto, é porque tem retorno. Então, para o empresário de Brasília, para o empresário do Brasil que tem interesse em Brasília, não é um favor, entendeu? É um negócio que ele vai ter o retorno dele. Os números todos comprovam. A quantidade de exposição de mídia que a gente tem, a quantidade de interação de rede social que a gente tem, certo? São números que comprovam que dá o retorno para ele, né? Precisa realmente do empresariado abrir o olho, né, para o lado do esporte, né? O esporte como um negócio mesmo. Porque se não fosse assim, por que iam pagar tanto, dar tanto orçamento para outros clubes, empresas? Quer dizer, claro que tem um retorno, entendeu? Então, estamos aguardando vocês. Visibilidade, às vezes, até nacional, né? Porque passa aí no Brasil inteiro. Super bem. Nós tivemos coisa de 20 jogos transmitidos ao vivo pelo Sport TV. Os outros todos transmitindo a nível nacional também pelo YouTube e pela N Sports. Quer dizer, fora várias matérias jornalísticas, televisão, internet, jornal. Então, assim, tem um retorno de mídia muito grande. A gente espera que o coração deles aí mexa. Estamos esperando. E chegue esse patrocínio. Flávio, obrigado demais pela sua presença aqui. O papo foi muito bom. Eu que agradeço. E já torcendo aí pelo
futuro ainda melhor para o Brasília Vôlei. Vamos fazer sempre o máximo para fazer bem feito e fazer o melhor possível para nossa cidade, cara. Pode ter certeza disso. Maravilha, Agradeço obrigado. bastante aí. Maravilha. E obrigado a você que acompanhou esse primeiro Super Quadra 61 aqui no seu canal Esportes 61. Até a próxima quarta. Deu certo aí, cara?